Começando a primeira gravação do pré-jogo aqui da Universo Vasco, falar um pouquinho sobre Vasco e Portuguesa, né? O Vasco que vem aí com o time sub-20 contra a Portuguesa que estreia nesse campeonato estadual. Uma boa estreia para os dois times, né? Um bom teste para o Vasco, um bom teste para a Portuguesa. O jogo que vai acontecer às 21 horas. Gostaria de saber, você já assinou o seu pay-per-view do Vasco? Porque se não assinou, tá na hora de assinar, né, meu amigo? Vamos que vamos para mais um jogo do Vascão. E a gente vai falar aqui sobre as últimas informações do nosso querido Vasco da Gama. A primeira informação que eu vou trazer é que o Vasco, claro, escolheu jogar com um time sub-20, mais algumas peças que também eram da idade ou passaram um pouquinho da idade do ano passado, na questão da última temporada, né? Ficaram alguns jogadores e hoje o técnico Siston já começa a montar seu time. Tem dor de cabeça porque falta um lateral esquerdo, não tem um lateral esquerdo inscrito. Riquelme, Emerson machucado e Buiú, que é do Sub-17, fez o gol na final da Copa do Brasil e está com a seleção Sub-17. Isso é um grande problema para o treinador Siston, que tem muitas dificuldades. Não é fácil para o Siston armar esse time do Vasco, até porque a cognitiva do Vasco não está boa. Então fica bem complicado para o Vasco montar esse time que vai a campo contra a Portuguesa. Claro que a gente já tem prováveis escalações, claro que a gente tem algo em mente. Eu vou falar aqui para vocês qual é a provável escalação que o Vasco pode levar em campo hoje. É o goleiro Lucão, Caio Tenório, Miranda, Ulisses, MT jogando na lateral esquerda. No meio de campo, Caio Lopes, Juninho, Gabriel Peck. E na frente, Lucas Santos, João Pedro e Thiago Reis. Esse é o time que pode ir a campo. Claro que isso pode ter variações, isso daí é uma provável escalação. Vale destacar a MT jogando de lateral esquerdo. Para quem não sabe, o garoto já foi lateral esquerdo na época que era da base do Volta Redonda, logo no comecinho ali, quando ele se destaca no Sub-20. E hoje vai ter a oportunidade de jogar de novo pelo aquele setor. Não acho que seja o melhor setor para ele jogar. Não vejo ele como um jogador de lado de campo. Mas o Siston, que treina esse garoto todos os dias, achou que ele fosse a melhor solução. Aí na frente você tem os remanescentes aí do time que caiu, que é Lucas Santos, Juninho e Thiago Reis, que não tiveram tantas chances na temporada passada e já começam a ter chance com o Siston nesse primeiro jogo. É teste, sim, é os meninos da base jogando, enquanto o Vasco contrata e dá folga para os jogadores do elenco de cima que foi rebaixado para a segunda divisão. A Portuguesa não tem nada a ver com isso, a Portuguesa vem com o time dela cheio, com jogadores aí que foi contratado para essa temporada. Não é um elenco ruim da Portuguesa, a gente tem que dizer isso, porque a gente já fica com aquele negócio de será que o elenco é ruim, será que o elenco é bom? Como é que vem a Portuguesa para esse ano, para essa temporada? Porque a gente conhece pouco o futebol alternativo do Rio de Janeiro, então tem muito disso. Mas eu vou falar para vocês quem são os jogadores da Portuguesa, se tem algum jogador para chamar a atenção do time do Vasco, porque assim, como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado com os times pequenos que estão treinando há mais tempo, né? Vão enfrentar os nossos sub-20. Não é uma coisa fácil de digerir, não é uma coisa fácil de gerir. Lembrando que a Portuguesa tem jogadores como o Luciano, goleiro que já passou pelo Bangu, Neguete, tem um time bem experiente como Diego Guerra. Tem o Danilo também, zagueiro. Você tem no meio de campo ali o Everton Heleno, também é um jogador que já passou pelo Atlético Goianiense. Você tem jogadores muito experientes. Tem o Hugo Cabral, o Emerson Carioca. Tem vários jogadores que podem dar trabalho para o Vasco. Aí não é um time tão bobo assim. Vamos falar um pouquinho do time do Vasco agora. Já deu aquele breve resumo sobre a Portuguesa. Vamos falar um pouco do Vasco. O Vasco vem com o Lucão no gol. Aparentemente o Lucão toma à frente do Alexander e deve ser o goleiro titular, pelo menos enquanto o Vasco está no mercado procurando ou não um goleiro. Você tem um Caio Tenório jogando na lateral direita, também titular absoluto desse sub-20 do Vasco, ou sub-23. Não tem outro ali, até porque o reserva dele seria o Léo Matos, que também está com um time que está de folga. A zaga Miranda e Ulisses também não tem para onde ir, é a zaga mesmo que o Vasco já trabalhava na base. O MT, claro, é a surpresa na lateral esquerda. No meio de campo você tem Caio Lopes e Juninho. Não gosto do Caio Lopes jogando na função que o Siston quer botar para ele. Eu acho o Caio Lopes um jogador de meio de campo, mas não primeiro volante, sim um jogador mais avançado. O Juninho, claro, é aquele jogador que vai fazer um segundo homem de meio de campo, levando essa bola para o ataque. Na frente a gente tem a velocidade de João Pedro e Lucas Santos. Segura o pack.
O Lucas Santos pode jogar tanto aberto pela esquerda quanto centralizado. O Gabriel Peck, idem. Então, durante o jogo ali, você deve ver essas vertentes se trocando. E o João Pedro também pode cair pela esquerda, mas a ponta predominante dele é a direita, onde ele consegue cortar para dentro e chutar, ou fazer jogada de linha de fundo. E na frente a gente tem ele, Thiago Reis, o nosso atacante, homem-gol, o nosso goleador aí, que a torcida estava muito esperançosa em ver o menino em campo, e agora a gente vai ter a oportunidade de assistir aí Thiago Reis jogando como titular uma partida. Eu acho muito interessante isso, não é ruim, acho que é um bom teste. Marquinhos, gostou da escalação? Não gostei. Não gostei porque daria para fazer coisas diferentes. Um exemplo, daria para você colocar um jogador igual o Saulo, que é o lateral direito, ele também sabe jogar na esquerda. Eu acho que você forçar o MT ali é você matar um bom jogador na frente. Vale lembrar que o MT é um dos melhores meias da base do Vasco. Então você pode muito bem fazer isso. Você poderia jogar com ele na função que ele vem jogando bem. Gostou do Thiago Reis no ataque? Cara, eu acho que é essencial você botar o Thiago Reis em campo. Não tem para onde ir. É essencial, sim. Porque o Thiago Reis é aquele tipo de jogador que uma hora vai ter que desabrochar, uma hora vai ter que assumir a responsabilidade. E esse ano é uma boa para ele jogar essas primeiras rodadas do estadual como titular, para ver quantos gols, como o menino consegue jogar com mais tempo de jogo. Porém, na minha visão, uma escalação com o Laranjeira também não seria ruim. O Laranjeira é um jogador bom também, ele consegue fazer essa função bem detalhada ali de falso 9, e eu também daria uma chance a ele, porque eu acho que é um bom jogador e merece esse voto de confiança. De resto eu concordo, eu acho que o Lucas Santos precisa jogar sim. Também vai ter a prova de ouro aí o Lucas Santos nessas partidas, porque se não conseguir render, com certeza será um jogador que vai para a lista de empréstimo. E foi como sempre pediu. O Carioca tem que ser usado como laboratório. O Carioca tem que ser usado para fazer testes. Não pode deixar o Carioca para ser algo a mais. Não, você tem que fazer teste no Carioca, você tem que usar o Carioca para isso. Você não pode dar mole. Porque você sabe que o Carioca é difícil. É um campeonato onde você tem que pôr os seus jogadores de rotação, os seus jovens que estão subindo para a base. Até porque não é uma competição difícil de se jogar. Porque é uma competição chata, é uma competição que não tem tanta visibilidade assim, o nível é baixo. Então por que não rodar os meninos da base? É uma boa ideia. O Vasco vem, claro, não é uma ideia que o Vasco iria usar talvez se fosse um ano normal. Mas como é um ano atípico, você precisa desses meninos de tudo que é jeito. E o Vasco vai colocar esses meninos em campo. Achei legal por essa parte. Espero muito aí que consiga ter sucesso o time do Vasco. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui nesse pré-jogo. Hoje a gente tem narração na nossa rádio no YouTube. Vamos ter rádio, YouTube e Facebook. Conto com a presença de todos vocês às 9 horas da noite para assistir Vasco e Portuguesa. Os nossos meninos da base, comandado por Siston, vão estar em campo. Um grande abraço e um beijo. Deixa o like aí, galera. E se inscreva no canal, porque a gente precisa muito do apoio de vocês.